Bom, pessoal, vamos agora resolver uma questão bem bacana sobre hidrostática, uma questão aqui presente no Enem 2020. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. É por isso que eu prefiro ficar em casa assistindo série, nada de mal vai acontecer. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então, aqui nessa figura, nós temos a informação da pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Lembre-se que esse Pascal equivale a Newton por metro quadrado. São unidades equivalentes. Temos aqui uma profundidade de 50 metros e aqui a 30 metros para a direita nós temos o bolsão de ar, que é onde o mergulhador ficará abrigado, né? Temos aqui também legendas bastante úteis, falando que aqui temos formação rochosa e aqui temos uma porção de água, né? Muito bem. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. Aqui a gente pode fazer uma certa observação utilizando aqui a figura. Vamos dizer que esse carinha estivesse inicialmente nesse ponto A. Lá no ponto A, a única pressão exercida sobre o corpo do mergulhador vai ser a pressão atmosférica. Acima dele, somente o ar mesmo, né? Então, quer dizer que a pressão lá em A vai ser a pressão atmosférica. Só que aí, logicamente, ele vai mergulhar, né? E aí, em dado ponto, ele vem aqui para o bolsão de ar. Vamos fingir que ele ficou aqui no ponto B, beleza? Coisa interessante de se observar. Aqui no ponto B, a gente não tem a pressão atmosférica atuando diretamente nessa região. Isso porque nós temos aqui uma região vedada, né? Temos camadas rochosas aqui que impedem a penetração do ar, o que vai evitar que o ar exerça pressão nessa região. Belezinha? Mas isso é somente uma observação conceitual, né? Nem sei se ela será necessária, mas é legal a gente pontuar. Muito bem. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Veja que aqui a gente tem um gráfico bem bacaninha, porque vê, se ele saiu do ponto A para o ponto B, a pressão dele realmente variou. Digamos que essa variação foi de 300 kPa, certinho? Lembrando que aqui a unidade está em kPa. Lembre-se que cada quilo equivale a 10 à terceira, né? Então isso aqui seria 10 à terceira Pascal, né? Belezinha. Então, sei lá, se ele teve aqui uma variação de 300 kPa, aí você consegue ver qual é o tempo necessário para que exista uma descompressão, né? Você pegar aqui uma variação de 400 kPa, daí aqui a gente teria 40 minutos para a gente ter uma descompressão. É isso que esse gráfico diz para a gente, tudo bem? Vamos lá. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de 1000 kg por metros cúbicos. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que esse mergulhador deverá ser submetido? Para descobrirmos esse tempo, precisamos antes descobrir a variação da pressão, já que ela está relacionada nesse gráfico com esse tempo de descompressão, beleza? Variação de pressão. Tudo na física que envolve variação, a gente representa por delta. Nesse caso, ΔP, variação da pressão. Só que a variação da pressão, galera, vê só, se é variação, é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Nesse caso, a pressão final, que vai ser a pressão lá no ponto B,
menos a pressão inicial, que é a pressão lá no ponto de origem, que é o ponto A. Muito bom, legalzinho, né? E aí vamos em frente, pessoal. Quando a gente volta aqui para analisar, a gente já sabe quem é a pressão em A. É a pressão atmosférica. Mas qual é a pressão em B? É isso que a gente vai precisar descobrir. Só que assim, fica fácil quando a gente lembra do teorema de Stevens, concorda comigo? Porque a gente sabe, pessoal, que quando nós pegamos pontos que estão na mesma linha horizontal para um sistema em equilíbrio estático, a gente tem que todos os pontos aqui ao longo dessa linha possuem a mesma pressão. Belezinha? Então vamos fingir que aqui nós tenhamos um ponto C. Então a pressão de B vai ser igual à pressão em C. E que pressão é essa? Aqui a gente tem uma camada de ar, certo? Então a gente tem a pressão atmosférica, mas a gente também tem a pressão gerada pela água, que é a pressão hidrostática. Então quer dizer que no ponto B, a pressão total vai ser a pressão atmosférica, porque aqui a gente tem uma abertura, né? Por mais que aqui a gente não tenha, mais a pressão hidrostática causada pela água, ok? Então veja bem, o ΔP, que é a variação de pressão, vai ser a pressão em B, que é a pressão final, menos a pressão inicial, que é a pressão em A. Então esse PB, né, essa pressão em B, seria a pressão atmosférica, que a gente tinha visto, pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, menos a pressão em A, que era somente a pressão atmosférica, beleza? Então ΔP vai ser igual. Aí vê que bacana, pessoal. Aqui a gente vai ter pressão atmosférica menos pressão atmosférica. A gente elimina, tranquilo? Então a única variação aqui vai ser correspondente à pressão hidrostática gerada pela água. Só que a pressão hidrostática é a densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura, nesse caso, né? Então a variação aqui da pressão seria a densidade, que é de 1.000 kg por metro cúbico, estamos no SI, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui a variação de altura, né, em termos de profundidade, foi de 50 metros. Então aqui a gente multiplica por 50. Lembrando que o nosso resultado tem que sair nesse modelo, né, de 10 à terceira Pascal. Então aqui eu já posso deixar o seguinte, ó, pegar esse 1.000 e deixar o 10 à terceira já separado, né? Então aqui isso aqui equivale a 10 à terceira. 10 vezes 50 é 500, então teríamos 500 vezes 10 à terceira Pascal, ou Newton por metro quadrado, você que escolhe aí, beleza? Então, uma variação de 500 kPa correspondem aqui a um tempo de descompressão de exatamente 60 minutos, que é o que consta na letra C de catapora. É isso, pessoal. Até a próxima!